E agora a gente queria compartilhar com vocês um pouco dos erros que a gente cometeu nesse processo de delegar, quando a gente fez isso pela primeira vez, para justamente dar insights para vocês do que não fazer, né? Porque a gente sempre diz, dizer o que fazer é legal, mas compartilhar os erros, o que não fazer, às vezes ainda é mais legal, né? Que às vezes é o que as pessoas não falam, né? Exatamente, que as pessoas não falam. Os erros, o que a gente fez que deu errado e erros que a gente cometeu lá no início, quando a gente estava começando esse processo de delegar as primeiras vezes. E acho que o primeiro ponto, e aí eu acho que é o ponto normal que todo mundo comete esse erro, né? É ser centralizador. Então eu contrato uma pessoa, essa pessoa entra no time, eu começo a delegar, mas eu meio que não delego. Eu acabo centralizando em mim. A pessoa faz, eu refaço, a pessoa faz e eu nunca acho que tá bom. Então eu sou sempre aquele cara que centraliza, que puxa tudo pra si mesmo e não, de fato, delego pra outras pessoas que Ou estão no às time. vezes tu delega grande parte, mas ainda tem coisinhas desnecessárias que tu tá fazendo que não precisam ser tu. O Léo, ele implica muito comigo no bom sentido, porque às vezes eu reclamo pra ele, nossa, meu Deus, eu tô muito atarefada, ou meu dia hoje não tem fim. E daí ele fala, tá, mas o que tu tá fazendo? Eu listo, sei lá, 10 coisas, e entre dessas 10 coisas tem 3, 4 coisas que não precisava Eu falo, tipo assim... estarem sendo feitas por mim, né? Só que às vezes eu nem me dou conta que poderia ser feito por outra pessoa, sabe? E daí eu acho que assim, aqui um PS importante, né? Pra vocês verem que é um exercício diário. Há quanto tempo a gente tá nessa caminhada, quantas pessoas a gente já contratou, quantas vezes a gente já não passou por esse processo de delegar e passa até hoje, porque a gente tá à frente da empresa e ainda assim a gente tem uma tendência de puxar a bronca. Que eu acho que também vem um pouco desse lance do empreendedor, de puxar a bronca, de querer tomar frente, da responsabilidade, né? Exatamente. Mas esse é um exercício diário, é difícil de se desprender disso aqui, de ser centralizador, de não pegar a bronca pra si mesmo. Mas tem que fazer. Né? Não dá pra ficar pra sempre na nossa mão. Mas até hoje, às vezes acontece coisas que, tipo... Tu também fala pra mim, né? Tá, mas por que tu tá fazendo isso? Por que tu não manda fulano fazer? Por que tu não fala pra ciclano fazer? Caraca, é verdade, por que eu tô fazendo isso? E ainda dentro disso, o Léo tem uma característica muito intrínseca nele, que eu acho que complica ainda mais essa situação, é que tu é uma pessoa perfeccionista. Então, às vezes, tu gasta muito tempo fazendo uma coisa que tu quer que fique a melhor coisa do mundo, mas que poderia estar sendo feita por outra pessoa, né? E eu acho que isso tá relacionado também com essa coisa de ser centralizador. Acho que esses dois erros, esses dois problemas, eles são muito relacionados. Porque geralmente o cara centralizador é porque ele acha ou que ele é o melhor do mundo em fazer aquilo, ou que vai ser mais rápido se ele resolver, ou que dá muito trabalho explicar pra outra pessoa fazer. Mas acho que principalmente se outra pessoa fizer, não vai ficar tão bom e eu não quero ter problemas, então daqui que eu faço. Essa questão de ser perfeccionista, acho que é outro erro que a gente cometeu muito no início, assim, de tipo, ter o time, já ter pessoas no time, né, há um tempo, assim, mas ainda ficar muito naquela... Principalmente eu, né, acho que tu nunca teve tanto essa dificuldade, mas acho que esse foi um erro que eu cometi demais, de ser muito perfeccionista, de querer que as coisas ficassem perfeitas, e até de... e acho que isso é uma coisa que eu tenho uma dificuldade até hoje, de respeitar o nível... A curva de aprendizado das pessoas, né? A pessoa não vem pronta. Ela pode ser uma excelente profissional, mas ela não vem pronta porque ela não conhece teu negócio, não te conhece, não conhece teus clientes. Exatamente. Então, acho que isso é um ponto bem relevante aqui pra levar em conta, assim, de tudo, pra deixar o perfeccionismo de lado. Claro, sempre bem feito, né? A gente sempre diz isso. A gente não é perfeccionista, mas tem que estar bem feita a parada, E né? uma coisa que eu falo pra galera sempre a gente não exige perfeição, mas exige evolução. Então, ok, existe uma curva de aprendizado, mas ela precisa estar crescendo. Hoje eu sei 2%, amanhã eu sei 5%, e depois eu vou saber 10%, e assim eu vou aprendendo e sendo melhor naquilo que eu faço. Mas tu sabe que eu acho que hoje em dia, tu não é mais uma pessoa perfeccionista. Acho eu que acho não que também. hoje tu é exigente. Acho que não também. Justamente tu exige isso. Tem que ser melhor, dá pra evoluir, dá pra sempre crescer. Mas o perfeccionista, eu acho que ele fica preso naquele lugar. Então é assim... Enquanto não tiver perfeito, a gente não sai daqui. E eu acho que hoje tu já tem mais um perfil do tipo... Ok, não tá perfeito, na próxima tem que ser melhor, mas pode tocar pra frente. Eu acho que isso aí também tem um pouco do papel do líder aqui. Daqui a pouco vou até misturar um pouco os assuntos, mas eu acho que é legal trazer essa perspectiva de que, tipo assim, ó, o bom líder, eu acho que ele tem que estar sempre puxando mais daquele colaborador, saca? Então, deleguei isso pra pessoa. Que nem tu falou, tá, não tá perfeito, mas tá bom, vamos tocar pra ficha, mas pra próxima, faz isso, isso e aquele diferente, né? E eu acho que até no delegar, esse é um insight legal. De tipo assim, ó, tá trazendo esse direcionamento pra que a pessoa, na próxima vez, possa te trazer a tarefa mais redonda, né? Então, tipo, tá, deleguei pro fulano editar esse vídeo. Ele editou. Nossa, fulano, tá bom.
podemos tocar pra frente. Na próxima, eu quero que tu faça isso, isso e aquele diferente. Pra esse tá bom, vamos lá, vamos pra cima, vamos tocar ficha, não vamos ficar parado aqui. A gente fala isso muito, né? Trocar a roda do carro com o carro andando, mas na próxima, faz assim, assim, assado diferente. Chega na próxima, ele me traz, eu trago mais feedback, né? Até o momento que, vai estar 100% redondo, né? E acho que isso é bem importante. Acho que outro ponto aqui de outro erro que a gente cometeu muito nessa questão de delegar é não ter playbook, não ter processo. Tipo assim, não ter tudo bem estruturado. Então a pessoa entrava na empresa e era tipo assim... Os processos estavam na nossa cabeça. Exato. Eu nunca vou esquecer das primeiras pessoas que a gente começou a contratar para planejamento de conteúdo. E eu tenho muito viva essa memória na minha cabeça, porque eu era responsável por fazer isso antes. Que basicamente era assim: chegava lá o Léo, ele era o novo contratado de planejamento de conteúdo. A Doris sentava do lado dele e falava assim: olha, Léo, é assim que eu faço conteúdo. Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo. O Léo, depois daquela microaula de 15 minutos, onde a Doris explicava de maneira totalmente superficial e subjetiva como que ela fazia, ele tinha que se virar. Que a gente sempre fala que é o atirar do precipício, né? Muito tempo na Dom, a nossa técnica de contratação e delegação de tarefas era jogar do precipício. E funciona, mas a que custo? E eu acho assim, ó, acho que a gente até se orgulhava demais disso e a gente nem tinha uma taxa de sucesso tão alta quando a gente achava que tinha. Era mais sorte do que realmente o mérito. Nossa, eu vi alguém falar disso, não me lembro do que eu vi, mas ele tá falando disso. No livro que eu tô lendo. Caca, agora eu sou um cara que lê, tá? Logo a gente vai poder fazer episódios sobre os livros e tal. Meta pra 2025. Eu tava lendo um livro, e nesse livro que eu tô lendo, ele tá falando sobre isso. Que, tipo assim, ó, as aleatoriedades desses momentos em que tu consegue um resultado naquele jeito ruim de fazer aquele processo, vai te dar essa falsa sensação de que o teu método é bom, né? Eu tava lendo um livro de vendas, daí ele tava falando sobre quebrar objeções e tal. E aí ele falou que, ele tava falando que, tipo, em vendas tem isso. Às vezes tu tem um jeito de vender, tem um processo de venda ali, um método de quebra de objeção, de venda, que ele dá certo. Só que ele é ruim. Mas porque aleatoriamente ele dá certo em alguns momentos, ele te dá essa falsa sensação de que é bom, quando ele na verdade não é. Então eu acho que aqui, no caso do nosso atirar do penhasco, que a gente tinha muito orgulho de falar, não, que a gente atira do penhasco, aprende a voar caindo, era acontecer isso. A gente contratava um monte de gente, um ou outro dava certo, os que davam certo a gente falava, viu? Os outros que eram ruins. Esse que ficou que era bom. Sendo que, na verdade, o outro daria certo se tivesse processo, sabe? Mas talvez teve outros que não deram, que dariam certo se tivesse o processo redondinho pra passar pra essa pessoa. Só que isso também tem a ver com aquilo que a gente tava conversando esse final de semana, que é isso aí, exatamente isso que tu descreveu agora, fora outras dificuldades em relação a pessoas e gestão e tal, a gente passa no início da empresa e todo empreendedor passa. E é importante passar. Sim. Porque é passando por esses erros que a gente aprende a fazer diferente. Acho que a gente tem uma tendência a aprender de fato as coisas quando a gente faz a cagada e a gente erra, né? Tipo assim, quando a gente escuta outra pessoa falando, a gente talvez não valoriza tanto, né? Claro que acho que já dá pra prevenir muita coisa. Muitos erros a gente preveniu dentro da Dom, porque a gente sempre se interessou muito em estudar outros cases e conhecer a história de outros empreendedores. Então a gente consome muito conteúdo e aprende muito por osmose, assim, em relação à vivência de outros empresários, né? Que é um pouco do que a gente quer passar aqui no Bolha também para as pessoas que estão nos ouvindo. Mas alguns erros são inevitáveis. E passar por eles forja a gente a ser melhor, né? Dentro dessa jornada empreendedora. Mas voltando a essa parte de delegar, assim, eu acho que isso que tu trouxe do não ter um playbook e atirar as pessoas do penhasco, não ter um processo claro, é algo que faz muita diferença. Quando tu tem, não precisa ser nada muito robusto. Às vezes é um passo a passo, é um descritivo básico. Mas quando tu passa o mínimo de orientação pra pessoa do que ela precisa fazer, como ela precisa, quais são as tuas expectativas, é muito mais fácil dar certo.